Olá, pessoas! Mais um vídeo, né, com o estudo dirigido do livro Ementário Espírita, né, uma obra psicografada pelo médium Divaldo Franco, nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco, né, que, como eu sempre digo em todos os vídeos, todo início, né, é uma obra, são textos bastante incisivos, né, alguns até meio chocantes, né? Porque o Marco Prisco ele é muito direto, é muito nu e cru, né? Como eu disse no vídeo anterior. E é importante, né? Que nos faz trazer reflexões em cima de coisas muitas vezes que a gente não quer pensar, né? Acho que a parte que eu digo que é chocante é isso, é porque toca em coisas diretamente, em coisas que a gente normalmente não quer pensar, que a gente se esquiva, né? Mas que o bom livro espírita, né? Ele sempre vai em cima disso aí, né? Não nos levar para a realidade, não de forma agressiva, não, mas direta, né? E muitas vezes nós nos esquivamos disso, né? E o livro Ementário Espírita é esse convite à observância da doutrina espírita e do nosso comportamento com relação à doutrina espírita, né? A doutrina que a gente abraça como, né, a nossa doutrina, né, o nosso conhecimento, vamos colocar assim. E, como eu sempre digo também, quem está chegando aqui por acaso agora, né, ou quem não está, eu lembro, quem assiste pelo Instagram, só tem um Ementário Espírita a partir do vídeo 16. Quem quiser ver todos desde a introdução, tem que ir no canal do YouTube, cujo link está aí no perfil de Espiritismo, né, na bio do Instagram. É só lá clicar no link. E então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo dirigido, né? Que é essa questão, estudo dirigido, o estudo dirigido ele é basicamente leitura e comentário, né? Leitura e comentário. Gostaria que tivesse comentários de outras pessoas, né? Fazer um estudo é bom assim pessoalmente, né? Sempre gostei muito, mas em breve espero estar voltando, né? Os centros espíritas estão voltando a funcionar gradativamente dentro dos protocolos, né? E se Deus quiser, a gente volta às atividades normais, ou um novo normal, né? Acreditando que esse recurso também aqui da internet não vai deixar de existir, né? Na verdade, ele veio para agregar, né? Então, chegamos aqui até o capítulo. Terminamos o capítulo 56, vamos ao 57 do livro Ementário Espírita, nas questões medianímicas. Olha que interessante, é nas questões mediúnicas, não, medianímica. Qual é a diferença de medianímico para mediúnico? Alguém sabe? Não sabe? Vamos ver aqui se a gente descobre lendo e comentando o texto, né? Vamos lá. Diante de alguém com a mente em desalinho, ou seja, alguém assim, doidinho, doidinho, né? Você logo afirma, é um médium. Olha que interessante, né? Muita gente que abraça a doutrina espírita, gente, tem essa viagem. Qualquer pessoa que está perturbado, que está com algum comportamento excêntrico, fora do normal, e isso aí é médium, e está obsidiado, tem que fazer o tratamento, tem que desenvolver a mediunidade, né? Levar para a mediúnica. Gente, é sério, não tô brincando, não. É isso, eu posso estar falando em um tom um pouco irônico, né? Mas a realidade é essa mesmo, né? A realidade é essa mesmo. Não vou, tal qual Marco Prisco, não vou abafar a realidade, não, né? Porque eu mesmo, no início, né, ainda dentro da minha imaturidade, não que eu esteja muito maduro hoje, mas ainda mais imaturo do que eu sou hoje, eu também adotei esse discurso. Isso aí, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês que estão entrando no espiritismo agora, os novatos, desde o começo, não façam isso, né? Não, porque você pode dizer, você era imaturo, tal. Sim, mas mesmo que está entrando imaturo, essa imaturidade é indispensável. Perdão, ela é dispensável, né? Essa imaturidade é dispensável. Por favor, né? Então vamos lá. Diante de alguém com a mente em desalinho, você logo afirma,
é um médium. Seja prudente. Perturbação psíquica não é síndrome de mediunidade. Gente, existe também perturbações psíquicas outras, que não a mediunidade perturbada. Existe a mediunidade perturbada? Sim. O que é a mediunidade perturbada? É um médium em desequilíbrio que sintoniza com espíritos, né, obsessores. Todos nós somos obsediados, mesmo os que não têm mediunidade ostensiva. Só que a obsessão espiritual em médios ostensivos, ela é mais visível, porque ele é médium, ele dá passividade, né, dos espíritos desencarnados. Entendeu? E aí realmente demonstra um comportamento desequilibrado. Não estou dizendo que isso não exista, mas nem todos os casos são esses, né? Então ele fala aqui, perturbação psíquica não é síndrome de mediunidade. Existem perturbações psíquicas, sim. Existem problemas psiquiátricos, sim. Esquizofrenia, né? E outros tantos problemas psiquiátricos que podem, tudo bem, serem ainda potencializados por uma perturbação espiritual, né? Já que os espíritos realmente perturbados agem na nossa fraqueza, então agem também nessa fraqueza. Mas não é o problema a perturbação, pode ser até a consequência nesse caso. É um problema mental, uma pessoa esquizofrênica tem um problema mental, né? Por exemplo, a pessoa esquizofrênica tem um problema mental, que pode até secundar com a perturbação espiritual, mas não é problema de mediunidade perturbada que esse indivíduo tem. Ele realmente está com um problema psíquico, necessitando de tratamento médico, psiquiátrico, né? Vamos dizer assim. Examinando alguém em estado de obsessão, você prescreve, necessita desenvolver a mediunidade. Agora aqui você vê alguém no estado obsessivo. Normalmente, nesse caso aqui, um médium realmente perturbado, numa obsessão séria, realmente fazendo coisas absurdas, dando vexames, se machucando outras pessoas, tal. Beleza, né? E aí você olha e diz, isso aí precisa desenvolver a mediunidade. Então leva para o centro, dá passe, controla o espírito obsessor, tira, né? Usa muito essa palavra, tira o obsessor, tira e bota onde eu não sei, mas tira e bota o indivíduo, né? Para desenvolver a mediunidade, né? O indivíduo, gente, é uma expressão que compreende tanto o gênero masculino quanto o feminino, né? Não existe indivídua. Ok? Então, examinando alguém em estado de obsessão, você prescreve, necessita desenvolver a mediunidade. Guarde cautela. Desenvolver a mediunidade não significa elastecê-la, mas discipliná-la. É o que eu falei no vídeo anterior. Não é desenvolver, é educar. No caso aqui, Marco Prisco usou disciplinar, que é a mesma coisa. Né? Aí lá, vamos desenvolver, vamos alastecer, vamos esticar o canal mediúnico do médium para ele desenvolver. Isso é doido? Se fosse possível fazer isso, gente, seria catastrófico, pelo amor de Deus. Né? Disciplinar, educar a mediunidade. Ok? Considerando os distúrbios emocionais da época, você exclama exaltado: todos são médiuns obsediados. Que maravilha. Então você vai no hospício e todo mundo ali é médium obsediado. Né? Ninguém tem nenhum problema mental, nenhum problema cerebral, neurológico, psiquiátrico, nada. Todo médium obsediado. Cuidado, gente, com isso. Pode ter médios obsidiados em perturbação que não tiveram o devido tratamento? Pode. Não só pode, como tem. Mas não é todos, né? Não pode generalizar, né? Então aqui, considerando os distúrbios emocionais da época, você exclama exaltado: todos são médios obsidiados. Faça-se comedido, né? Aqui já é Marco Prisco dizendo. Sintetizar todas as misérias morais e mentais na mediunidade é o mesmo que amaldiçoá-la. Ficou claro, gente? Ficou claro, então. É o que eu falei, né? Nem tudo é mediunidade perturbada. Que se você colocar todas as perturbações mentais da pessoa como mediunidade perturbada, você está até amaldiçoando a mediunidade. Sendo que a mediunidade é uma ferramenta que é para ser abençoada. Né? Ela é neutra por si só. Cada um dá o caminho para ela. Mas ela, bem disciplinada, educada,
é uma ferramenta de bênçãos. E essa é a mediunidade mais importante. Então não podemos amaldiçoar, né? Não vamos amaldiçoar uma enxada, por exemplo. Não, ela é uma ferramenta. O que pode ser usada para o bem, arando a terra, ou pode ser usada para o mal, agredindo alguém. É a mão de cada um. Mas nem por isso a gente não amaldiçoa a ferramenta, né? O problema não é a ferramenta, é quem a conduz, né? Ouvindo uma pessoa narrar as próprias dificuldades, você é taxativo. Mediunidade manipulada por obsessores. Quer dizer, sabe, a pessoa falando coisas tristes, ou coisas desequilibradas, ou coisas fora de contexto, sei lá, seja lá o que for, você acha que a pessoa está com a mediunidade manipulada por obsessores. Seria o que? A fascinação, né? A pessoa está fascinada, ou então tá aquela outra, né? Que a pessoa, que o espírito tem pleno domínio, tá possessa, né? Possessão, né? E aí Marco Prisco diz: adote vigilância. Há obsidiados que são perseguidos em si mesmos pelas íntimas imperfeições. Quer dizer, tem pessoas que conseguem a façanha da autoobsessão. Já houve casos de espíritos desencarnados que são levados, né, ao trabalho mediúnico, à doutrinação, que fala: eu não faço nada, eu só fico observando. Ele mesmo ou ela mesmo se destrói sozinho ou sozinha, né? Ele mesmo faz o processo de autodestruição. Eu só faço observar, de camarote, né? Então, a auto-obsessão, a autossabotagem, como se usa essa expressão muito aí, né? No mundo, né? Nessas palestras de autoajuda e tudo, né? A autossabotagem é uma coisa real também, em todos os campos da vida, inclusive no espiritual. Então, vamos saber. Tudo é questão, gente, de a gente procurar ter discernimento. Não estamos negando que há mediunidade perturbada e tudo mais. Mas não é sempre. A gente tem que ter discernimento e vigilância, saber observar, né? Não podemos botar tudo no mesmo balaio, que não cabe. Ante qualquer infortúnio que lhe chega ao conhecimento, você elucida. A mediunidade sem assistência é a causa matriz. Examine melhor a questão. Os efeitos de hoje nasceram nas causas do passado. Então, aquele sofrimento ali são sofrimentos oriundos da lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Então, assim, o médium ali não está sofrendo pela mediunidade, né? E nem sempre necessariamente a pessoa é médium ostensivo mesmo. Mas ainda que seja, não necessariamente ele está sofrendo por questões mediúnicas, né? Perante um companheiro em sofrimento, você logo informa. Mediunidade com francas possibilidades, botando o sofrimento como sinônimo de mediunidade. É interessante, gente. Olha, às vezes, quando eu li esse livro aqui, nada disso para mim aqui foi novidade, porque eu já tinha vislumbrado na realidade, na prática, isso, né? Mas eu sempre fico assim na questão, não, gente, acho que são só casos aqui que está acontecendo na minha presença, acho que isso não é geral, né? A gente fica sempre na esperança, isso não é uma coisa geral, isso aqui são fatos isolados. Infelizmente não. Se fossem, não estava merecendo um capítulo num livro como esse, Sementário Espírita. Em tantos outros livros sérios da doutrina espírita. Então, vamos lá. Então, perante o companheiro em sofrimento, você logo informa. Mediunidade com francas possibilidades. Evite explicações apressadas. A precipitação, né? Botar tudo no mesmo balaio. Sofrimento é débito em regime de resgate, que nem o parágrafo anterior, né? Os efeitos de hoje nasceram nas causas do passado. Ok? Então, um negócio assim, é complicado mesmo, né? Sim, somos todos médiums, porque sempre estamos no meio. Médium, gente, quer dizer intermediário, é aquele que está no meio. No capítulo anterior, né, no vídeo anterior, o Marco Prisco coloca assim, a mediunidade como uma ponte entre o plano espiritual
e o plano material. Então, a ponte, quer dizer, é uma área intermediária entre um lado e outro. Então, é um médium, é um intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Médium, quer dizer, medianeiro, mediano. Está no meio, ok? Então, Marco Prisco fala que sim, somos todos médiums, porque estamos sempre no meio, né? Nós não vivemos, gente, é uma coisa que a gente tem que ter consciência definitivamente sobre isso. Eu estou vivendo agora na carne, eu vivo só o mundo material. O mundo espiritual eu vou viver somente quando eu desencarnar, quando eu retornar. Falso. Falso. Nós vivemos ambos os planos da vida, sempre. Sempre. Estamos aqui, por exemplo, eu estou aqui acordado no corpo, mas estou vivendo também o plano espiritual. Posso não estar interagindo diretamente no sentido material com eles, mas com certeza mentalmente estou sempre interagindo. O plano espiritual está aqui à minha volta, não está ali em cima, não, nem lá embaixo, está aqui à minha volta. Tem espíritos que passam aqui à minha volta, que vivem aqui nesse ambiente que eu vivo, que estão de passagem, né? Alguns atraídos pela minha mente, outros atraídos pela mente dos outros que moram comigo, outros que estão só de passagem. A gente está sempre no plano espiritual. E quando a gente dorme, nós desdobramos parcialmente, né? Nós saímos do nosso corpo temporariamente e aí estamos mais plenamente mergulhados no plano espiritual. Nós vemos, só que a gente não lembra, porque para lembrar, como nós lembramos aqui quando estamos acordados, teremos que ter a mediunidade sonambúlica, né? Que é a capacidade do desdobramento espiritual, você sair do corpo enquanto dorme com a consciência agora, mesma de quando você está acordado no corpo. Nem todos temos. Então nós temos lembranças fragmentadas, misturadas com as coisas da nossa mente. A gente não sabe se o que a gente lembra de um sonho é uma realidade ou a coisa da nossa cabeça. Muitas vezes é as duas coisas misturadas, então não dá para discernir, né? A não ser quando a gente tem aquele sonho muito claro, muito nítido, que a gente, poxa, foi verdade. Às vezes acontece com todo mundo, né? Comigo faz tempo que não acontece, né? Mas sempre acontece, né? Com todo mundo. Então nós vivemos sempre no plano espiritual. Estamos sempre no meio, como diz Marco Prisco. Então é importante que a gente se intere dessa realidade, né? Não está lá, não está cá, não. Estamos todos sempre um juntos dos outros. Opa! A mediunidade a que você se refere, que é encontrada na história em todas as épocas, é que nos deu as sublimes informações espiritistas, é faculdade abençoada que não pode ser examinada num lapso de tempo entre um conceito e uma banalidade, ou seja, quer se simplificar demais o que é essa mediunidade, essa capacidade de transmitir, né, o plano espiritual para o plano material, né? Então, assim, quando ele fala a mediunidade histórica que a gente vê, né, os grandes médiuns, né, até os próprios médiuns da codificação, que não sabemos o nome de todos, né, é que nos traz as informações claras, precisas do plano espiritual, por escrito ou verbalizando, seja como for. Então, ela é uma faculdade abençoada, né? É uma faculdade realmente especial que não dá para explicar banalmente como uma coisa comum, né? É uma coisa que precisa ser estudada. Podemos dar um conceito rápido? Podemos, claro, né? Para fins de conversação rápida, mas para entender com profundidade ela tem que ser estudada, né? Não pode ser explicada assim à toa numa conversa de boteco, né? Quando você estiver à frente de alguém com problemas psíquicos, de natureza medianímica, não opine vigilante e receite o livro dos médiuns. Olha que interessante. Em vez de você dar opiniões das quais você não tem condições de dar, né? Se você tiver condição de dar uma opinião boa, baseado realmente nos princípios espíritas, um bom estudo do livro dos médiuns, dos bons autores mediúnicos, tudo bem. Mas dê ainda com devido cuidado, né? Sempre, né, com a devida parcimônia, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu repetir esse parágrafo. Quando você estiver à frente de alguém com problemas psíquicos de natureza medianímica, não opine vigilante,
né? Então, cuidado com as opiniões, não dê opiniões invigilantes, insensatas, né? Receite o livro dos médiuns, guia eficaz para quem deseja servir com segurança, construindo o próprio equilíbrio. Então, chegue para a pessoa, olha, meu amigo, leia o livro dos médiuns. Ele vai ser um guia seguro para você iniciar, né, a sua educação espiritual, a sua educação mediúnica no campo espiritual e para começar um bom trabalho na mediunidade, se assim for da sua vontade, se assim for do seu desejo. Ok? Então, mande ele à fonte propícia para o que ele está necessitando. E não dá opiniões de eu acho tal. Agora, se você dá uma opinião baseada, sobretudo no livro dos médios e nos bons livros espíritas sobre o assunto, ótimo. Mas, repito, como eu disse antes, com o devido cuidado, né? Com a devida moderação. E aí, quanto possível, restrinja opiniões vulgares em torno da mediunidade. Se você deseja ajudar, para que a mordacidade e a zombaria não lhe aplaudam os conceitos sobre uma faculdade que possivelmente você não conhece com propriedade e nem exatidão. Né? Eu já tenho, né, mais de 20 anos de espiritismo, não posso dizer que conheço plenamente os processos mediúnicos, né? Ainda sou um aprendiz, conheço muita coisa, sim, claro, né? Falsa humildade não, né? Mas, assim, não conheço plenamente. Né? Imagine, são mecanismos assim que cada vez mais que eu vou vivenciando, eu vou observando mais sutilezas. Né? Então é importante que a gente tenha realmente sempre, e mesmo aquilo que a gente já sabe, a gente tem que estar sempre revendo, revisando, para que a mente esteja sempre adestrada. Porque, eu li isso aí há 10 anos atrás, não li mais. Não é bem assim. Nossa mente desadestra, a gente tem que estar sempre revendo, revisando. Pelo menos a gente que tem um compromisso no trabalho com a mediunidade séria, a mediunidade no bem. Ok? Então, o Marco Prisco fala nesse aqui, né? Cuidado com as opiniões vulgares, as opiniões à toa, porque então quem ouvir não vai respeitar, vai fazer zombaria da mediunidade, vai fazer zombaria da doutrina espírita, né? E não vai aproveitar nada, nem para você, nem para ninguém, né? Então é melhor que você procure conhecer e, se ainda não conhece, procure guiar a pessoa para o conhecimento. No caso aqui, Marco Prisco orienta o livro dos médiuns, né? E ele fala, como é a faculdade que provavelmente você não conhece com propriedade nem exatidão, né? Como eu falei, eu mesmo ainda tenho o que aprender, ainda há sutilezas. E se eu já aprendi, eu tenho que estar sempre revisando, porque é uma coisa que tem que estar sempre sintetizando. Ok, gente? E aí chegamos ao final deste capítulo. Eu fiz uma pergunta. Questões medianímicas e mediúnicas, gente, é a mesma coisa. É só questão de palavras, né? A gente sempre usa mais a palavra mediúnica, mas medianímico também é sinônimo de mediunidade. É porque a gente usa medianímico quando fala de exercício da mediunidade em termos gerais, né? Em termos gerais. Normalmente é a colocação, né, que faz a diferença. E quando a gente fala da questão mediúnica no trabalho, no bem, no trabalho, no socorro espiritual, no trabalho com Jesus, a gente usa mediúnico, né? Só para fazer essa diferenciação. Mas a palavra, uma a outra, ela tem originalmente o mesmo sentido, o mesmo significado. O importante é procurar compreender a mediunidade, exercê-la com conhecimento e ensinar, quando necessário, também com devido conhecimento. Né? Como Marco Prisco orienta aqui, procurar saber primeiro para depois transmitir, para não transmitir coisas erradas e gerar um problema para quem transmite e para quem recebe esse conhecimento. Ok, gente? Então, como ele diz aqui, né? Prudência, comedimento, né? Cautela, vigilância, né? Exame melhor, né? Examinar melhor, né? Evitar explicações apressadas, né? Ou seja, ter discernimento, ter o devido equilíbrio. Ok, gente? E vocês também fazerem, que sempre falo ao final, fazer a leitura também desse livro, desse capítulo que eu trabalho aqui nos vídeos. Não ficarem só com a minha fala. Quem não tem um livro físico,
consegue em PDF aí no Google, na internet, ok, gente? Então chegamos ao final de mais um vídeo, que eu tô botando tudo no plural, né? A todos, um grande abraço e fiquem com Deus.